E a live de hoje era qual tema? A live de hoje era Super Mãe? Não, muito obrigada. E aí, você aceita esse título de Super Mãe? Aceita essa cobrança de ser a Super Mãe? Você quer mesmo aceitar isso e ser a Super Mãe? A reflexão de hoje é diante de vários pacientes que eu recebi já no início desse ano, no quesito o quê? A mãe é vista como ser mãe, né? A palavra mãe traz muitas coisas juntas, né? Traz aquela visão linda da sociedade de mãe pura, amor puro, super mãe, a mãe é perfeita, a mãe é santa, né? Eu não quero ser a super mãe, nem quero nunca ser vista como super mãe. Você já parou para pensar o quão difícil são os seus dias quando você encarna esse papel de eu tenho que ser a super mãe? Já prestou atenção no peso que é eu ter que ser a super mãe? Porque na hora que eu aceito esse título de super mãe, quando eu aceito essa imposição de que eu tenho que ser uma mãe perfeita, eu começo a me cobrar diariamente, eu começo a me exigir cada vez mais, eu começo a ficar insatisfeita comigo, eu começo a me condenar, eu começo a me recriminar e eu começo a ficar infeliz. Então o sofrimento é diário e enorme. A angústia é enorme. Porque será que eu estou fazendo certo? Será que está dando certo? Eu quero fazer a melhor escolha para o meu filho. Será que eu estou fazendo a melhor escolha? Será que não sei o quê? E quando erra, meu Jesus amado, quando erra. Então, gente, a gente quer ser a melhor mãe, sim, para os nossos filhos. Mas a gente sabe que a gente não é perfeita. Não somos perfeitas. Somos seres humanos. Somos mulheres como qualquer outra mulher que gerou uma criança e agora é responsável por essa criança. É uma responsabilidade enorme. E um conhecimento enorme que está por vir. Quando você gera uma criança, quando você é mãe de uma criança, é uma responsabilidade enorme em também estar disposta a aprender. Porque filho não vem com manual. Você pode ter 10 filhos e os 10 vão ser completamente diferentes. Vocês, quem tiver mais de um filho, sabe, os dois vivem na mesma casa, têm os mesmos pais, as mesmas coisas e são completamente diferentes. Então, ser mãe é mais do que ser perfeita. É assumir a própria vulnerabilidade. Porque na hora que a gente assume e se atenta para as nossas imperfeições, para as nossas vulnerabilidades, a gente aceita que a gente precisa aprender. E quando a gente aceita que precisa aprender, os erros não são mais erros, são desafios de aprendizagem, são momentos de novas aprendizagens, e não um momento de angústia e sofrimento, né? Então, existe uma grandiosidade enorme na palavra mãe, né? E é muito grandioso ser mãe, muito. E mais grandioso ainda é essa mãe conseguir assumir para si, não é para o mundo não, é para si, que ela não é perfeita, que ela não vai ser perfeita, que ela pode errar sim, mas que ela também pode aprender. Que a partir do momento que eu assumo que eu não sei tudo, quer dizer que eu posso aprender, né? Que eu posso aprender. Então,
vamos falar bem sério aqui agora. Mulheres desse mundão. Ser mãe não é concorrência. Ser mãe não é competição. Ser mãe não é você competir com a sua amiga se você engravida primeiro que ela. Porque se você engravidar primeiro que ela, você é uma mulher melhor que ela. Não é uma competição se, o meu filho, ele não é assim, com o meu filho é diferente, meu filho nunca daria essa birra na rua, porque se fosse comigo seria diferente. Não é competição se você é melhor mãe que a sua amiga, se você é melhor mãe que a sua irmã, se você é melhor mãe que a sua própria mãe. Isso não é uma competição. Estamos todas no mesmo barco. Todas no mesmo barco. No barco do quê? Da aprendizagem, do conhecimento, do errar, do desafio diário e de conseguir passar por esses desafios, né? Ontem eu coloquei um post no Instagram falando muito isso, que quando eu vejo muito aqui em consultório, em terapia, quando uma mulher engravida, traz à tona não só uma nova criança que ela está gerando, mas a sua criança não ouvida, a sua criança interna, você criança. E aí você começa de uma forma muito mais intensa a questionar o papel da mãe, a questionar o papel da sua mãe, a questionar o que foi feito, o que não foi feito. Aí às vezes você fala, agora eu entendo a minha mãe. Nossa, eu brigava tanto com ela. Só que às vezes você vira e fala assim, como minha mãe teve coragem de fazer isso? Eu nunca teria coragem de fazer isso com meu filho. E aí, sem a gente perceber, a gente também abre uma concorrência com a nossa própria mãe, né? Só que é uma concorrência muito louca, porque ao mesmo tempo que racionalmente a gente quer fazer diferente e quer fazer melhor, o inconsciente, a nossa criança é muito fiel à nossa mãe. A nossa criança interior é muito fiel à família. E ela não vai deixar, enquanto você estiver disputando, você ser melhor que a sua mãe. E aí você vai se ver o quê? Repetindo coisas que você detestava na sua infância com seus filhos. Fala, Amanda, aí chega aqui e fala, Amanda, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu sempre recriminei minha mãe nisso, eu sempre detestei minha mãe nisso, sempre briguei por isso, por isso. E quando eu me vejo, eu estou fazendo a mesma coisa. E aí é isso que é muito legal que a constelação familiar traz. A gente conseguir ver que, na verdade, na hora que a gente está fazendo isso, repetindo, até mesmo que a gente discorda, significa o senso de pertencimento, o senso de lealdade que a gente tem com a nossa família. E a gente, enquanto a gente estiver naquela disputa interna ali, a nossa criança interior não vai deixar a gente ser melhor ou ser diferente, porque pro nosso inconsciente é uma traição para a mãe, com a nossa mãe, com a nossa família. Amanda, tá muito louca essa sua conversa. Tá, falando de forma neurológica. O seu inconsciente aprendeu que, de certa forma, aquilo ali que a sua mãe fez, mesmo você achando ruim, deu certo. Então, a tendência é que você repita isso sem perceber. E só na hora que você percebe, você já fez. Porque o nosso inconsciente, ele preza muito pela sobrevivência, pelo prazer, e de alguma forma aquilo ali deu certo. De alguma forma aquilo ali funciona. Então, vou repetir, né? É assim que o nosso inconsciente funciona, né? Então, é por isso que a gente não tem que pensar em tudo milimetricamente na hora de agir. Porque a gente tem os nossos armazenamentos desde a infância. E o nosso inconsciente não descansa e ele acessa muito rapidamente, não as lembranças, mas aos sentimentos, né? A lembrança não vem clara, mas o sentimento vem e a gente às vezes nem sabe por quê.
né? Mas voltando à questão do cobrança, quando a gente resolve ser mãe e a gente está gerando uma criança, vem uma intensidade muito maior da problemática da nossa infância. E vem com uma intensidade muito maior esse julgamento do que é ser uma mãe perfeita, né? E não vamos entrar nesse jogo. Minha reflexão, o meu pedido para você refletir hoje não entra nesse jogo de competição com a sua própria mãe, não entra nesse jogo de competição com as suas amigas, não entra nesse jogo de competição com a sua irmã, com as outras mulheres na rua, de julgamento de quem é melhor, de quem é pior. Não entra nesse jogo. Os pais podem e devem sim ajudar. Eles podem e devem sim ajudar. A presença do pai na família é muito importante. Então, eu sei que mulheres, a gente ainda é muito criada para dar conta de tudo sozinha, para fazer tudo sozinha, não sei o que, mas a gente tem que aprender a delegar funções, aprender a delegar tarefas, porque como seres humanos não damos conta de tudo, não somos perfeitas nem super-heroínas, tá? Então, dedique-se, claro, ao seu filho o máximo que você pode. Porém, no entanto, todavia, aceite, não só tenha, porque muitas mulheres têm mesmo uma rede de apoio. Mas não só tenha, como aceite a sua rede de apoio. Aceite quem você tem em casa como sua rede de apoio. E comece a delegar funções, comece a delegar tarefas. E assim, tenha algum tempo para você também, né? Então, aceite ajuda nessa jornada. Porque, Amanda, eu aceito, mas ele nunca quer fazer nada. Tá. Mas será que em algum momento ali, na hora que ele foi fazer, você não tomou e falou, não, deixa, você não sabe fazer não, deixa que eu faço. Aí, ele foi fazer a compra, não, deixa que eu vou no supermercado, você não vai saber comprar. Aí ele foi trocar a fralda, não, deixa que eu troco, você não vai dar conta, deixa que eu troco, você não vai conseguir. Aí ele foi dar banho, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, pode acontecer deixa que eu dou banho. E aí, sem a gente perceber, por a gente internamente aceitar aquela imposição linda e mágica da supermãe que a sociedade impõe desde a infância, a gente começa a pegar tudo pra gente, sem perceber. E quando a gente vê, o menino tem lá 2 anos, a gente tá toda descabelada, assim, né? Louca, sem ter tempo pra nada, sem ter tempo pra ir ao banheiro. E aí o pai tá lá assim, ou então... E a gente acha que o pai não quer ajudar. E a gente acha que ninguém quer ajudar. Ok, eu sei que muita gente não quer ajudar mesmo. Mas muitas vezes eu vejo também que as pessoas no início querem ajudar. E a gente, por tomar pra si esse quesito de eu tenho que dar conta, eu sou a mãe, a criança é minha, né? Porque a mãe tem muito isso. Como que a gente que gera, né, vem de dentro da gente, a criança é minha, então eu tenho que dar conta, né? A gente assumir e aceitar uma ajuda, eu não tô dando conta, né? E a gente tem que dar conta. Então, a minha reflexão hoje é: aceite a sua rede de apoio que você tem em casa. Aceite ela. Comece a delegar funções. Agora, não queira que isso aconteça da noite pro dia. Se você sempre pegou tudo pra você, não vai querer que da noite pro dia as pessoas queiram fazer as coisas. O interior é muito fiel à família. E ela não vai deixar, enquanto você estiver disputando, você ser melhor que a sua mãe. E aí você vai se ver o quê? Repetindo coisas que você detestava na sua infância com seus filhos.
Fala, Amanda, aí chega aqui e fala, Amanda, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu sempre recriminei minha mãe nisso, eu sempre detestei minha mãe nisso, sempre briguei por isso, por isso. E quando eu me vejo, eu tô fazendo a mesma coisa. E aí é isso que é muito legal que a constelação familiar traz. A gente conseguir ver que, na verdade, na hora que a gente está fazendo isso, repetindo, até mesmo que a gente discorda, significa o senso de pertencimento, o senso de lealdade que a gente tem com a nossa família. E a gente, enquanto a gente estiver naquela disputa interna ali, a nossa criança interior não vai deixar a gente ser melhor ou ser diferente, porque para o nosso inconsciente é uma traição para a mãe, com a nossa mãe, com a nossa família. Ai, Amanda, tá muito louca essa sua conversa. Tá, falando de forma neurológica. O seu inconsciente aprendeu que, de certa forma, aquilo ali que a sua mãe fez, mesmo você achando ruim, deu certo. Então, a tendência é que você repita isso sem perceber. E só na hora que você percebe, você já fez. Porque o nosso inconsciente, ele preza muito pela sobrevivência, pelo prazer, e de alguma forma aquilo ali deu certo. De alguma forma aquilo ali funciona. Então, vou repetir, né? É assim que o nosso inconsciente funciona, né? Então, é por isso que a gente não tem que pensar em tudo milimetricamente na hora de agir. Porque a gente tem os nossos armazenamentos desde a infância. E o nosso inconsciente não descansa e ele acessa muito rapidamente, não as lembranças, mas aos sentimentos, né? A lembrança não vem clara, mas o sentimento vem e a gente às vezes nem sabe por quê, né? Mas voltando à questão do cobrança, quando a gente resolve ser mãe e a gente está gerando uma criança, vem uma intensidade muito maior da problemática da nossa infância. E vem com uma intensidade muito maior esse julgamento do que é ser uma mãe perfeita, né? E não vamos entrar nesse jogo. Minha reflexão, o meu pedido para você refletir hoje não entra nesse jogo de competição com a sua própria mãe, não entra nesse jogo de competição com as suas amigas, não entra nesse jogo de competição com a sua irmã, com as outras mulheres na rua, de julgamento de quem é melhor, de quem é pior. Não entra nesse jogo. Os pais podem e devem sim ajudar. Eles podem e devem sim ajudar. A presença do pai na família é muito importante. Então, eu sei que mulheres, a gente ainda é muito criada para dar conta de tudo sozinha, para fazer tudo sozinha, não sei o que, mas a gente tem que aprender a delegar funções, aprender a delegar tarefas, porque como seres humanos não damos conta de tudo, não somos perfeitas nem super-heroínas, tá? Então, dedique-se, claro, ao seu filho o máximo que você pode. Porém, no entanto, todavia, aceite, não só tenha, porque muitas mulheres têm mesmo uma rede de apoio. Mas não só tenha, como aceite a sua rede de apoio. Aceite quem você tem em casa como sua rede de apoio. E comece a delegar funções, comece a delegar tarefas. E assim, tenha algum tempo para você também, né? Então, aceite ajuda nessa jornada. Porque, ai, Amanda, eu aceito, mas ele nunca quer fazer nada. Tá.
Mas será que em algum momento ali, na hora que ele foi fazer, você não tomou e falou, não, deixa, você não sabe fazer não, deixa que eu faço. Aí, ele foi fazer a compra, não, deixa que eu vou no supermercado, você não vai saber comprar. Aí ele foi trocar a fralda, não, deixa que eu troco, você não vai dar conta, deixa que eu troco, você não vai conseguir. Aí ele foi dar banho, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, pode acontecer deixa que eu dou banho. E aí, sem a gente perceber, por a gente internamente aceitar aquela imposição linda e mágica da supermãe que a sociedade impõe desde a infância, a gente começa a pegar tudo pra gente, sem perceber. E quando a gente vê, o menino tem lá 2 anos, a gente tá toda descabelada, assim, né? Louca, sem ter tempo pra nada, sem ter tempo pra ir ao banheiro. E aí o pai tá lá assim, ou então... E a gente acha que o pai não quer ajudar. E a gente acha que ninguém quer ajudar. Ok, eu sei que muita gente não quer ajudar mesmo. Mas muitas vezes eu vejo também que as pessoas no início querem ajudar. E a gente, por tomar pra si esse quesito de eu tenho que dar conta, eu sou a mãe, a criança é minha, né? Porque a mãe tem muito isso. Como que a gente que gera, né, vem de dentro da gente, a criança é minha, então eu tenho que dar conta, né? A gente assumir e aceitar uma ajuda, é tipo, eu não tô dando conta, né? E a gente tem que dar conta. Então, a minha reflexão hoje é: aceite a sua rede de apoio que você tem em casa. Aceite ela. Comece a delegar funções. Agora, não queira que isso aconteça da noite pro dia. Se você sempre pegou tudo pra você, não vai querer que da noite pro dia as pessoas queiram fazer as coisas. Isso tem que ser devagar, tá? Aos poucos, senão você vai criar um conflito absurdo em casa, tá? Mas ser mãe é algo muito maior do que ser super-heroína, né? Do que ser perfeita. Ser supermãe é reconhecer que a gente precisa de ajuda. Ser mãe é se ver como um ser humano cheio de defeitos, cheio de qualidades, cheio de expectativas, cheio de frustrações, cheio de vontades, né? Mas que não é perfeita, que erra sim, mas aí o erro passa a deixar de ser visto como um sofrimento. Lógico que a gente erra, faz o negócio errado, a gente fica triste, mas ao invés de a gente ficar se martirizando que eu sou péssima mãe, eu sou horrorosa, eu sou uma horrível mãe, a gente aprende com isso, porque você como mãe, como tia, como professora, vê que as problemáticas da infância, da criança, se repetem quase que diariamente. O problema que você tem na criação do seu filho hoje, você tem quase que diariamente, né? A birra que ele faz hoje por alguma coisa é quase que sempre, né? Então hoje você errou, mas amanhã você pode acertar. Aí amanhã você pode acertar pela metade, eu lembrei só no meio e consegui consertar. E assim você vai modificando, né? Modificando. E aceitar. Isso é aceitar a própria vulnerabilidade. E que nós todos somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Afinal, nosso filho não vem com manual. Se viesse, nossa, ia ser maravilhoso, mas não vem. Cada filho vem completamente diferente do outro. E você pode ter 10 filhos, 20 filhos, vão ser todos diferentes. Então, a minha sugestão é: escolha a paz ao invés da perfeição. Escolha ter paz e ser uma pessoa digna de aprender, ao invés de escolher a perfeição. Porque quem é perfeito não pode errar. Quem é perfeito sabe tudo. Quem é perfeito faz perfeitamente. Então não pode errar, não pode não saber. Então
Escolha a paz. Na paz você pode aprender a assumir que não dá conta, você pode chorar, você pode acordar de mau humor, você pode acordar de bom humor, você pode assumir, ixi, fiz merda mesmo, com perdão da palavra, mas fiz merda mesmo mas amanhã eu dou conta, amanhã ela dá conta. E você diariamente ir aprendendo como a dinâmica da sua casa pode funcionar diferente, como a dinâmica com seu filho pode funcionar diferente. Então é o que eu sempre boto nos meus posts. Transforme os seus dias para assim você transformar a sua vida. Não é da noite pro dia que você transforma a sua vida. A sua vida não é composta de um dia. A sua vida é composta de dias. E daqui a um mês você vai ver qual foi o tamanho da mudança, o tamanho da transformação. Daqui a um ano você vai ver o tamanho da transformação. Porque hoje você para e olha os anos atrás. Você não olha um dia, você olha meses, você olha anos, né? Então, transforme os seus dias a partir de hoje e você vai transformar a sua vida. E você vai chegar lá na frente e vai ver que valeu a pena, né? Então, para ser pai e mãe, a gente precisa estudar muito e a gente vai precisar aprender muito. E quanto mais a gente estuda, mais possibilidades de ações. Quanto mais a gente estuda, mais possibilidades de encarar os desafios. Quanto mais a gente quer e aceita ajuda, melhor podem ser os nossos dias, os nossos desafios, e menor serão os sofrimentos, as cobranças e, enfim, aquele peso enorme de não poder errar, tá? Então, entre ser a supermãe e ter paz, escolha ter paz. E que você é uma aprendiz, como todas as pessoas, um ser humano comum, como a sua mãe também era e é um ser humano comum, cheio de erros, cheio de defeitos, e que aos trancos e barrancos, errando e acertando, criou você. E você da mesma forma, aos trancos e barrando, errando e acertando, também vai criar seus filhos. E quanto mais estudo, menos a probabilidade de erros, de tragédias ou de sofrimentos, né? No outro post eu vou colocar esse quesito de julgamento da própria mãe, relação entre filha e mãe, né? Sou mãe, mas também sou filha, né? Isso vai ser pro próximo post, tá joia? Um beijo grande pra você. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo, coloque seus comentários. Eu vou ler e responder todos com muito carinho, suas dúvidas. E a gente vai trocando ideias, feedbacks e materiais, tá bom? Um grande beijo pra você.